dizendo: o Senhor me chamou, e eu estou aqui para atender o seu pedido. Eu estou aqui para atender o teu chamado. Quem é que não ficaria alegre? Quem é que já fez uma festa? Quem é que já olhou para alguém e diz: vai comer um churrasco lá em casa, vai comer um almoço lá em casa, vai comer uma janta lá em casa? Ou faz que nem eu, que eu convido todo mundo, vai tomar um café lá em casa. E de repente alguém bateu na porta e falou: Santiago, eu vim tomar o café que você me convidou. Eu olho para aquela pessoa e digo: olha só que humildade. Olha que bacana. Eu olhei para o varão e disse: varão, vou lá em casa tomar um café. E de repente aquele que eu convidei apareceu lá em casa. Ou seja, eu chamei, e ele escolheu ser o escolhido para tomar o café na minha casa. E assim também é Deus. Eu quero que você imagine o coração dele. Eu quero que você imagine a face dele resplandecente, a voz de trovão como uma trombeta, olhando para você e dizendo: aquele aceitou, aquela aceitou. Já não é mais um chamado, a partir de agora passou a ser um escolhido. E é isso que Deus está querendo. Não adianta dizer que você tem chamado pastoral. Não adianta dizer que você tem chamado para louvar. Não adianta dizer que você tem chamado para pregar. Não adianta dizer que você tem chamado para profeta, se você ficar recuando toda vez que Deus se chama. Se você ficar se afastando toda vez que Deus se chama. Eu já vi gente morrer sem ser pastor, tendo chamado para pastor. Eu já vi gente morrer sem louvar, tendo chamado para levita. Eu já vi gente morrer sem ser profeta, tendo chamado para profeta, porque tinha um chamado, mas nunca aceitou. Deus tinha propósito, mas a pessoa nunca quis. E Deus está dizendo: em verdade vos digo, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Davi aceita, e Deus levanta quem não pediu, ou até mesmo talvez quem não queria. Mas eu quero que você imagine a honra de ser chamado por Deus. Já imaginou? Pois você é um chamado. E eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite: você é chamado ou você também é escolhido? Fique de pé por um minuto. Aumenta um pouquinho o fundo musical, pastor Wilton, por favor. Fecha teus olhos. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nessa noite? Que não adianta você apenas ser chamado, você também tem que ser escolhido. Um rei convidou pessoas para bodas dos seus filhos, mas muitos não aceitaram o convite. Ele diz: em verdade vos digo, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui nessa noite está cheio de gente que foi chamado para ser profeta. Está cheio de gente que foi chamado para ser pregador. Está cheio de gente que tem chamado pastoral. Está cheio de crente que tem chamado para tudo. E Deus dizendo: você vai ficar só no chamado, ou você também vai ser um escolhido. Para de ser covarde, para de fugir, para de recuar, para de se afastar toda vez que Ele te chama. Para de se afastar toda vez que Ele te pega. Não adianta você correr do chamado de Deus na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo, pastor André? Que nessa noite Ele vai levantar pregadores, Ele vai levantar profetas, Ele vai levantar levitas, Ele vai levantar sacerdotes. E não tem para onde você correr do chamado de Deus na tua vida. Senhor Deus está dizendo que você nessa noite vai sair da qualidade de chamado e vai passar qualidade de escolhido. Ele vai levantar pessoas aqui nessa noite com autoridade, com ousadia. Se prepara para ser o chamado da parte de Deus. E daí a canto vai a ser que me caia.
Se você pode adorar, vai adorando a Ele. Se você pode adorar, vai adorando a Ele. Já tem pessoas aqui nessa noite que estão entendendo o que é que Deus está dizendo. Não precisa se acovardar. Não precisa dizer, eu sou pequeno, eu não posso, eu não tenho capacidade. Deus vai te usar para encher essa igreja. Deus vai te usar para encher essas cadeiras. Deus vai te usar para missão. Ele vai te usar para louvar. Ele vai te usar para profetizar. Não adianta você fugir. Não adianta se esconder. Você vai sair da qualidade de chamado e vai passar para a qualidade de escolhido. Só quem está acreditando nisso, é só para quem está acreditando nessa palavra, vai exaltando o nome do Senhor, porque Deus está presente na casa. Ele está levantando escolhidos. Ele está levantando escolhidos. Aquele que é aprovado pelo homem, ele pode ser reprovado por Deus, mas tem pessoas que Deus vai levantar, que o homem vai reprovar, mas Deus está dizendo, você não precisa da aprovação do homem, você sendo aprovado por Deus. Deus está liberando aqui nessa noite uma unção poderosa aqui nesse lugar. Deus está dizendo, não espera a aprovação do homem, não espera o homem te aplaudir, não espera o homem te ovacionar, não espera o homem levantar a tua bola, não espera o homem querer alimentar o teu ego. A Bíblia diz, procure se apresentar como obreiro aprovado. Perante quem? Perante Deus. Deus está chamando, mas Ele também quer que você aceite para você ser o escolhido. Abaiacanto levraia ser que me nicandarai. Ebaliacanto revassúria. Toda timidez, toda horte do inimigo, todo estado inflamado nessa noite está caindo por terra. Todo complexo de inferioridade que diz para você que você não vai conseguir. Todo desânimo que o diabo lançou sobre você esta semana, em que você pensou em parar, em que você pensou em desistir, em que você pensou em abrir mão do teu cargo, em que você pensou em abrir mão do teu dom, em que você pensou em abrir mão do teu chamado, Deus está dizendo, não seja covarde, não seja covarde. Abaiacanto levraia sorebanda caobinarasai. Ebaiacanto levai a ser que minicou, minicandarádia. E vai a comina rabadacadokia. Você pode, vai exaltando o nome de Deus. O Senhor Deus está soprando aqui para mim. Que tem pessoas que muitas das vezes têm olhado para dentro de si e têm dito que não é capaz de fazer aquilo que Deus chamou, que não tem estrutura para isso, que não tem capacidade para isso. E Deus dizendo, não é você que fala, sou eu que falo na tua boca. Não é você que faz, sou eu que pego você pela mão, te levanto e te sustento. Deus está dizendo, tem de bom ânimo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Às vezes parece que aqui há dois termos. Há um termo para chamado e há um termo para escolhido. Quando na verdade o termo para escolhido, ele só vem para aquele que é chamado. O parâmetro bíblico que usamos para isso é que certa feita algumas pessoas indagando a Cristo, ele vai dizer em uma parábola o seguinte: um certo rei estava fazendo uma festa para o seu filho, uma festa de bodas. E ele enviou convite para várias pessoas para que pudesse participar dessa festa. Só que quando ele viu que as pessoas não aceitaram o convite que ele enviou, ele se enfureceu e mandou mais uma vez outras pessoas ir atrás de outros convidados. Quem eles achasse pela frente era para convidar. E ele percebeu que nem todo mundo que recebeu o convite aceitou o convite que lhe foi dado. É por isso que ele termina a parábola dizendo: em verdade vos digo, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Primeiro a pessoa precisa ser chamada, pastor André.
E a pessoa, para ser escolhida, ela precisa aceitar aquilo que ela foi chamado. Muitas das vezes nós olhamos para nós, eu já olhei para dentro de mim mesmo, e já pensei comigo, Senhor, eu sou pequeno. O chamado que o Senhor tem, a promessa que o Senhor tem para a minha vida é muito grande, mas eu sou pequeno. Quantos de nós já não nos deparamos com algumas situações em que nós olhamos e dizemos, isso não é para mim. Eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura, eu não posso, eu não consigo. Quantos de nós já olhamos e nos deparamos em algumas situações e nos dizemos, eu sou pequeno para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Para nós nos tornarmos escolhidos, primeiro nós temos que aceitar o chamado. E nesse versículo bíblico nós vemos o que? Deus escolhendo. Ele está chamando. Mas cabia a Davi aceitar o chamado que Deus estava colocando na mão dele. E o que é mais interessante? Jessé era o pai daquele lugar que tinha mais filhos como soldados no exército de Saul. A Bíblia não menciona nenhum pai com tantos filhos no exército como os filhos de Jessé, como Jessé. Então, quando ele recebe a notícia que dentro dos filhos dele, Deus havia escolhido um para reinar, será que passava pela cabeça dele que o escolhido seria Davi? Será que passava pela cabeça dos irmãos de Davi que o escolhido seria Davi? O chamado era ele. O chamado era para ele. E esses dias eu estava vendo no Facebook uma mensagem da verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. Nós temos que entender que o homem, muitas das vezes, ele vai enxergar o superficial. Ele vai querer escolher por aquilo que ele vê. Ele vai querer levantar por aquilo que ele está vendo. Ele vai querer levantar da árvore que seja maior. Quando muitas das vezes Deus está olhando e está dizendo, a minha escolha está passando longe. Os meus olhos estão passando longe daquele que você olha, vê a árvore grande e pensa que é ele. Na verdade tem uma árvore menor, mas a raiz dela está mais profunda. Eu estou vendo e estou enxergando além daquilo que você está vendo. Quando alguém olhou e disse, vai prover um rei, alguém pensou, pode ser que seja Eliabe, pode ser que seja Abinadab, pode ser que seja Samar, mas Deus não estava olhando da maneira que Samuel estava olhando. E o que é mais interessante, muitas das vezes Deus vai chamar quem não quer ser chamado. E muitas das vezes aquele que não quer ser chamado vai ter que escolher e vai ter que aceitar, porque a chamada é dele, a promessa é dele. E muitas das vezes a pessoa não entende e diz, eu sou pequeno. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade para isso. Eu quero que você imagine comigo.